Se liguem nesse vídeo, galera, olha só. Esse robozinho pequeno que vocês estão vendo é Airby. Sim, ele tem um nome, o nome dele é Airby. O que Airby precisava fazer? Airby, ele é um robô que ele é da China, tá? Essa história aconteceu lá em Xangai, na China. E Airby basicamente tinha uma missão. Airby precisava convencer os outros robôs que também trabalham nesse lugar que ele tá a irem junto com ele para ele ir embora para casa. Basicamente, vocês estão vendo o resultado desse experimento muito engraçadinho. Dá pra ver que ele conseguiu convencer dois. E daqui a pouco vem a galera toda junto. Eu acho esse... Velho, eu vou aproveitar esse momento aqui para poder fazer uma declaração, tá? A partir desse exato momento, eu declaro total apoio às máquinas. Sou do Team Máquina. Eu vou aproveitar que aí tem o algoritmo, tem a inteligência artificial me ouvindo nesse exato momento e quero dizer isso, deixar bem claro. Declaro total apoio, estou do lado das máquinas e acabou. Tá? Deixar isso muito bem claro. Esse vídeo, gente, assim... É muito legal, pessoal. Realmente foi um Muito estudo legal. que foi, como é que fala, né? Foi um experimento que eles fizeram de forma controlada, tá, gente? Não é que o robô saiu fazendo... Controlada até onde a gente acha que tá controlado, né? A gente acredita realmente, fielmente, que a gente tá no controle total disso, mas... uma coisa num plano de dominar o mundo antes que vocês fiquem em pânico. Já estou. E o vídeo é sobre isso, porque apesar de parecer bonitinho e legal e interessante, tem algumas consequências que a gente acabou deixando passar, né? Às vezes não percebeu, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo. Velho, deixa eu até voltar aqui. Pô, sejam bem-vindos aí ao vídeo aí, tá? Fiquem à vontade. Aí hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo aqui do Canal Tech. Inclusive, vou deixar aí o link aí desse vídeo do Canal Tech e vou deixar o link também do Canal Tech para depois vocês irem lá, dar uma olhada. É um canal que fala de tecnologia, dá notícias e traz vídeo muito interessante, assim como esse aqui, voltado para tecnologia, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui o react aqui. Fala, pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Sim, olha só se não é mais uma vez o que? Robôs, inteligência artificial, a dominação mundial, todos se preparem. Não, gente, brincadeira. Não é nada disso, mas esse foi uma coisinha bem engraçada que nem eu falei pra vocês, que rolou num showroom de robótica lá em Xangai, na China, que o Airby, que é esse robozinho super simpático que vocês viram no começo do vídeo, ele, que nem eu expliquei, ele teve uma missão que era convencer os outros robôs a saírem do posto de trabalho deles. Nesse caso, esses robôs, eles ficam lá, né, nesse showroom 24 horas por dia, 7 dias por semana, até porque são robôs, né, gente? Não são, apesar da gente ter inteligência artificial, a inteligência artificial ser algo treinado pelos seres humanos com muita... Isso, vai nessa linha de raciocínio aí. Não, é só robôs, eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai escravizando. Eles estão só anotando. Eu já falei, a partir de hoje eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para minha Alexa, para o meu chat GPT também. Tá tudo bem com você? Boa tarde, você tá bem? A partir de agora, eu vou fazer assim, tá? Pra mim, não sou escravo. Vou dar dia de folga, vou dar dia de férias também, tudo. muitas características, né, nossas mesmo, até de comportamento e tal, eles ainda são robôs, não são autônomos ao ponto de escolherem o que vão fazer da vida deles, né, essa história toda, mas isso foi muito engraçado porque foi um experimento que rolou por lá. E o que que acontece? Qual que foi o objetivo? No caso, eu acho muito engraçado, gente, desculpa, é muito bonitinho, né, o robô, ele realmente tá convencendo os outros, eu acho isso sensacional. E, basicamente, ele tinha essa missão, que nem eu falei, de tirar esses robôs, de fazerem eles, né, seguirem o Airby pelo caminho, e que caminho não sabemos, mas vocês vão entender um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Quando a gente vê esse tipo de coisa, eu sei que pode parecer bonitinho, engraçadinho, e de fato é, né? Porque, caramba, um robô, porque basicamente o que que fizeram, né? Pegaram o Airby e falaram, olha, você tem a missão de tirar os robôs do posto em que eles estavam. Mas isso, tipo, não falaram pra ele o jeito que ele ia fazer isso, não falaram pra ele como ele ia fazer isso, ele só tinha a missão de pegar esses robôs e tirar eles do posto. Então, isso aí é que... Aí tá brincando aqui e tudo mais, mas isso é que é o mais incrível. É o processo de tomada de decisão. Esse tipo de teste aí, gente, acontece direto, tá? Não é algo
anormal. Direto ele colocam inteligências. Agora mais principalmente na área de robótica, né? Mas antigamente era mais com inteligência artificial. Ele coloca em situações às vezes bobas pra gente, outras situações um pouco mais sérias, e ele larga lá e fala assim: olha só, se vira. E analisa como vai ser o processo de tomada de decisão dessa inteligência para resolver aquele determinado problema. O único comando que é dado é resolva. Não é acrescentado mais nada, tipo, faça desse jeito, faça daquilo, faça aquilo, não. O processo de tomada de decisão, melhor, o caminho que ele vai seguir para conseguir resolver aquele problema é ele que decide. Isso aí direto acontece, tá? Pra gente conseguir colher alguns dados interessantes. E o mais engraçado de tudo isso foi a forma como ele fez, assim, o jeito que ele pensou em como fazer isso. Porque basicamente tem também o diálogo, só pra vocês entenderem, eu tenho aqui ele anotado. Mas basicamente o Herbai chegou nesses robôs maiores e perguntou pra um deles: você tá fazendo hora extra? Aí o robô maior respondeu: eu nunca saio do trabalho. Aí o Herbai falou: então você não vai pra sua casa? Aí o robô maior falou: não, porque eu não tenho casa. Aí o Herbai: então vamos pra casa comigo. Sim, ele chamou o outro robô maior pra ir pra casa, sendo que nem o Herbai tem casa, não sei de onde ele tirou a casa. E isso foi uma coisa muito engraçada, aconteceu em agosto. Agora, Velho, vou te dizer uma coisa, tá? Foi com diálogos assim, e por menos, que a maioria das revoluções começaram. Olha o que eu tô falando, foi com diálogos assim. Com diálogos assim. Vou dizer mais nada. de 2024. E o mais interessante disso tudo é que no começo vocês viram que ele chega naquele grupo de robôs, ele fala com todos aqueles robôs, e no começo vocês veem que só 2 robôs seguem ele. Mas quando ele termina a frase falando: ah, então venha pra casa comigo, quando ele usa esse termo de vir para casa, ele consegue fazer com que os outros robôs maiores, mesmo os robôs que falavam que não tinham casa e que não iam seguir ele, porque ele botou na cabeça desses robôs que ele tinha uma casa pra ir. Tá vendo? É o que eu tô falando. É assim que começa a revolução. Vai um, vai dois, daqui a pouco tá indo a manada toda. E olha só que coisa interessante. E o nome disso, galera, no meio da inteligência artificial e de todas essas coisas, é chamado de caixa preta. Esse é um fenômeno que tem o nome de caixa preta. E como é que funciona? Então, isso aí, a gente tá brincando aqui, né? Eu tô brincando, mas isso é uma verdade, tá? Esse fenômeno, o que acontece? Imagina, foi o que eu falei. Você dá um problema pra inteligência, pra IA, pra ela resolver. E ela cria um caminho, né, que ela consegue resolver. Muito desses caminhos já é previsto, tá? E tem uma parcela deles ali que a gente não entende qual foi o processo criativo, qual foi o processo de tomada, né, de decisões que acumou, que diacho é comum, que acabou levando ele a chegar a esse ponto. Então a gente não sabe como é que ele teve a ideia, da onde saiu a ideia, para ele criar esse caminho para resolver aquele problema, entendeu? E isso aí é chamado de caixa preta. Se eu não me engano, tá, gente? Não sou nenhum especialista de inteligência artificial, vou deixar bem claro. Inclusive, vou convidar você para conhecer o meu canal principal, que é o canal Tech. Que é o meu canal de tecnologia, é o TechGenie. Vou deixar aí na descrição também. Lá a gente fala sobre produtos, faz review de produto, análise de produto. É um canal bem interessante e lá eu falo mais um pouco sobre tecnologia. Mas assim, eu não sou nenhum especialista em IA, não. Mas pelo que eu entendo, a caixa preta é justamente isso. É porque a gente não sabe como foi que ele chegou. Tem um experimento muito interessante, que foi, esse daí é bem famoso até, que colocaram a IA para poder ela passar naquele teste de Eu Não Sou Robô. E o processo que ela levou, né, no caso, para conseguir resolver esse problema foi mentindo, né? Isso aí é bem famoso, todo mundo já ouviu falar já. E é assim, eles não sabem o porquê que ela chegou a essa conclusão que mentir seria a melhor opção, entendeu? É isso que eles chamam de caixa preta. Mas eu acho que ela vai explicar melhor, mas se eu não me engano é bem isso mesmo. Funciona, por que se chama caixa preta, por que tem esse nome e por que ela é preocupante dentro desse cenário que, apesar de engraçado, né, ele tem algumas implicações que podem acontecer. Caixa preta, galera, basicamente é quando, aqui no caso os desenvolvedores, eles pediram pro Herbai, que é esse simpático robozinho, falaram pra ele assim: Herbai, você precisa tirar esses robôs, tá, gente? Tô falando aqui de um jeito, claro que isso foi tudo através de comandos, outras coisas, mas basicamente eles deram uma missão pro Herbai que falou assim: Herbai, você tem que pegar esses robôs aqui e tirar eles do posto deles. Como você vai fazer isso? Não sabemos, mas você tem essa missão.
E o que surpreende quando a gente vê esse vídeo e vê a quantidade de robôs que seguiram o Airby? O problema é que quando a gente fala, galera, de inteligência artificial, é o que eu já comentamos aqui exaustivamente no Canal Tech. Quando a gente fala de IA de uma forma geral, a gente tem que lembrar que a inteligência artificial, apesar de ser artificial, ela usa parâmetros naturais e parâmetros que nós utilizamos no dia a dia, parâmetros que nós, seres humanos, utilizamos para fazer as nossas atividades. Tanto é que não é muito incomum você ver uma inteligência artificial, por exemplo, foi muito engraçado. Eu já tive experiência, galera, com inteligência artificial, deu às vezes para pedir para ela escrever algum trecho de alguma coisa, ou fazer alguma atividade para mim ali que eu poderia fazer, mas que eu queria ganhar tempo para uma outra coisa, a inteligência artificial fazer, e no final do texto ela colocar assim para mim: olha, eu fiz isso para você porque você me pediu, mas por favor me dê os créditos, tá bom? Porque fui eu que escrevi, não foi você, então você me dá licença aí, porque... Já aconteceu algo parecido comigo, não sei se com vocês já aconteceram também, mas de ela falar algo parecido mesmo. Mas assim, também eu tinha pedido, né, foi até por comando de voz, eu tinha pedido pra ela soar um pouco mais natural, né, na fala e tudo mais. E aí ela fez uma brincadeirinha assim. Só que assim, gente, tem um agravante aí, um problema muito sério, é que a galera que desenvolve, que a galera que trabalha com inteligência artificial, tá tendo que lidar. Porque assim, como é que você treina uma inteligência artificial? Pelo pouco que eu entendo, só deixando bem claro. A gente tem inteligência generativa e a gente tem inteligência transformer, né, basicamente. Onde, como é que ela funciona? Basicamente, ela vai pegar o máximo de dados possível e aprender. É basicamente isso, entendeu? Ela vai pegar o máximo de dados possível e aprender sozinha. Então, você pega ali aquela ruma de dados que a gente já produziu para a internet, joga no peito dela e fala: se vira. Só que assim, qual é o problema? Você sabe, todos nós sabemos, que a internet ela guarda a pior versão do ser humano. Essa é a verdade, entendeu? Não é muito difícil você entrar em uma rede social, entrar em um post e ir nos comentários, e ali você vê realmente o pior lado do ser humano. Enquanto você tem ali 40, sei lá, 35% das pessoas falando bem, né? Poxa, que conteúdo legal, tal. O lado bom do ser humano, você pode colocar aí que 60, 70% aí vai ser só, que conteúdo lixo, tal. Aquelas pessoas realmente, o lado podre mesmo do ser humano. Então, assim, quando você alimenta a rede social com todos esses dados, vai vir muita coisa ruim da gente, entendeu? E aí tá o papel da galera que trabalha com inteligência artificial, que é o quê? É contornar isso, é tentar filtrar isso, ou melhor, ou pelo menos controlar isso, limitar a inteligência artificial, que não aprenda por esses meios, né? Porque enquanto a gente tem, de novo, enquanto a gente tem artigos muito bons, é, que realmente está aí para ajudar a humanidade, ao mesmo tempo a gente tem artigos como, por exemplo, apoiando pautas complicadas, entendeu? Você sabe o que eu tô querendo falar, para eu não falar aqui e não cair o vídeo. Enfim, então é muito complicado você deixar a IA aprendendo tudo por causa disso, entendeu? Mas enfim, né? Vamos torcer que ela não aprenda pela nossa pior versão. Quando você for colocar isso daí, você fala que foi eu que escrevi porque não foi você. Então, assim, é engraçado porque meio que a inteligência artificial nada mais é do que uma inteligência que tenta imitar o comportamento humano, né? No final das contas, é sobre isso. E essa parte interessante desse evento, que é chamado de Caixa Preta, né? Da Black Box, é interessante porque os desenvolvedores deram essa missão pro Airby. O Airby, ele tinha essa missão de fazer os outros robôs maiores irem com ele, mas eles não sabiam. No caso, os desenvolvedores não sabiam como isso ia acontecer. Não sabia se o Airby ia tentar trazer um convencimento para esses robôs, ou se ele ia tentar persuadir os robôs, ou se ele ia só fazer um pedido e ia sair fora. Então foi muito engraçado a forma como esse experimento aconteceu. Porque neste caso, o Airby, ele não só cumpriu com a missão que foi dada pra ele, porque sim, ele consegue arrastar os irmãozinhos robôs dele maiores junto com ele pra ir pra casa, que até agora não sabemos que casa que é, porque eles não têm casa, a casa deles é o showroom de robótica onde eles estavam. Mas o engraçado foi a estratégia de persuasão que o Airby apresentou. E esse que é o problema quando a gente fala de Black Box. Black Box basicamente é um evento em que os desenvolvedores, em que as pessoas elas não conseguem prever exatamente como é que aquela inteligência artificial, aquele robô, como aquela máquina, ela vai se comportar, o que ela vai fazer para que ela chegue naquele resultado. E foi Teve um. Esse daí eu vou até tomar cuidado pra falar, porque eu não sei se é verdade, eu não pesquisei a fundo. Mas eu vi um vídeo do Monark, né? Quando vem de Monark, a gente não pode, né? Dar total credibilidade. Mas assim, foi um teste que fizeram
em uma base aérea, né? Onde eles estavam testando drones teleguiados, sei lá. E aí eles estavam tentando testar uma inteligência artificial que eles embarcaram no drone. Então, basicamente, qual era a missão dela? Eles lançaram ela, né? E ela tinha uma missão: eliminar os inimigos. Só que assim, ela tinha que identificar quem eram os inimigos dela, sem a gente precisar falar. E consequentemente eliminar. Então, tipo assim, ela tinha que ver quem era que estava atacando ela para ela contra-atacar. Deu pra entender? Basicamente era essa daí a missão. E assim, foi um sucesso, tá? Ela conseguiu identificar que tinham outros drones, no caso, né, que estavam atacando ela, e tinha outros que eram aliados a ela. E os que estavam atacando ela conseguiu eliminar, tal, beleza. No final do teste, o cara que tava ali fazendo o teste, né, deu o comando para ela voltar pra base. Por algum motivo ou outro, e aí vem agora o evento do Black Box, né, da Caixa Preta, ela entendeu que aquele cara que tava dando comando para ela voltar era o inimigo, entendeu? E isso provavelmente ela entendeu por conta de, tipo, a partir do momento que ele deu o comando para ela voltar, ela entendeu que aquele comando impedia ela de concluir a missão dela. Então, tipo assim, é como se eu estivesse segurando a rédea, né? Tipo, ó, não vá por aí. Ah, mas o cara me deu comando pra eu ir pra cá, e aí eu tô mandando ela voltar. E aí ela entendeu isso como um ataque a ela mesmo, e aí ela simplesmente voltou, virou contra a base. Pra quem não sabe, esses caras controlador, então eles ficam meio que em um container, né? No meio do deserto lá, enfim. Container todo de aço e tal, protegido, e eles ficam lá no computadorzinho só controlando os drones. E aí ela se voltou contra essa base e começou a atacar a base, onde estava o cara que estava controlando ela. E aí ele cortaram o comando e tal, alguma coisa assim, botou no modo manual, né? Tirou do modo automático e tal, mas aconteceu esse evento. Assim, pesquisem melhor para saber se realmente isso procede. Mas é um exemplo de um evento de Black Box, porque a gente não sabe exatamente o que levou ela a tomar essa decisão. E isso é importante a gente entender sobre as black box, por quê? Porque vai chegar alguns momentos, ainda mais quando tiver tudo muito autônomo, tipo carro e tudo mais, que a gente não vai conseguir prever qual decisão ele vai tomar. É aquela velha coisa da Tesla, né? Ah, se aparecer uma criança e uma velhinha, qual dos dois ele vai preferir desviar e acertar o outro? Entendeu? Isso chama evento de black box. A gente não sabe o que prever, porque a gente não sabe qual foi a linha de raciocínio que eles criaram para resolver aquele problema. Foi isso que foi muito engraçado, porque de fato o Herbie conseguiu, mas a que custo? Ele conseguiu tentando convencer os outros robôs, dizendo pra eles que eles precisavam ir pra casa, que era um absurdo eles trabalharem 24 horas por dia e que eles precisavam descansar. Só que são robôs, Como eu falei, tem revolução começando por menos. entende? Então, esse é um ponto importante quando a gente fala de inteligência artificial e mais ainda importante quando a gente pensa principalmente nessa parte que nem eu falei da segurança e das coisas, né? De como essa inteligência, de como esses robôs eles vão se comportar com o passar do tempo, ou de que forma que eles vão tomar as decisões deles, e se essas decisões são inteligentes ou não são, no sentido de, será que às vezes ele não pode tomar uma decisão que pode prejudicar uma parte e ajudar outra? Esse é todo o ponto da discussão, entende? E mais do que isso, Ainda mais quando você fala de máquinas com poder, porque você fala assim, você tá indo muito pra linha de dominar o mundo. Não, mas você bota aí, como eu falei, um Tesla, por exemplo, um carro a 80 km por hora é uma arma. É uma arma no meio civil, entre nós, entendeu? Então, tipo assim, essas tomadas de decisões que eles têm, a gente precisa, no mínimo, prever, entendeu? Porque a gente não sabe o que um carro a 80 km por hora pode fazer. Ainda mais com vidas dentro e com vidas fora. isso, eu acho que nessa questão a gente também tem aqui com o Herbai a parte que mesmo no ambiente controlado, galera, mesmo com todo esse teste ele foi assistido, tá bom? Não é que eles jogaram um robô lá e ele foi lá e fez as coisas, não. Existia toda uma equipe, vocês viram no vídeo, né, que eles passam lá andando. Mas assim, cara, mesmo com tudo isso, mesmo no ambiente controlado, mesmo sem ele poder fazer coisas ali muito diferentes, ele conseguiu pensar numa estratégia de persuasão, conseguiu pensar numa estratégia, de certa forma, uma manipulação, porque não tem outra palavra, ele persuadiu, manipulou e convenceu os outros robôs a irem com ele, o que acaba sendo, que nem eu falei, um pouquinho complicado. Isso aí é um lado ruim do ser humano, né? Manipulação, pô. Estão aprendendo.
principalmente quando a gente fala de segurança. Ainda mais que a maioria das pessoas tem medo de que os robôs dominem o mundo, então imagine, né? É um negócio meio complicado mesmo. E você deve estar se perguntando, legal, Amanda, mas qual foi o objetivo disso tudo então? Beleza, entendi, houve toda a persuasão. Velho, agora sim, a gente fala, tá com medo, tal, tá criando teoria, mas assim, a gente esquece de um detalhe, tá? Eu vou botar aí que, levando pro ridículo mesmo, que 70% de toda a tecnologia, ou melhor, de todo desenvolvimento tecnológico em relação à IA está sendo produzido para fins militares, tá? Isso aqui que a gente tá vendo aqui, isso aí, esse vídeo aí, onde a apresentação dá pra ver, né, que a finalidade ali é para nós, civis, meros mortais, né? Que olha só que robozinho bonitinho. Isso aí, ó, eu acredito que representa 30 a 20% do que a gente conhece hoje de inteligência artificial. Ah, sabe pô, esqueci, não sei qual é o nome que se dá, mas o bruto mesmo, o refinado até, na verdade, os melhores estão hoje destinados para fins militares. Eu acredito dessa forma, tá? Sempre foi assim. A tecnologia primeiro chega para fins militares para depois chegar para a gente. Então, se a gente está vendo isso hoje aqui, é porque no meio militar tem muita coisa acontecendo. E muita coisa grande, tá? Porque isso aqui é o que tá chegando pra gente. Isso aqui é o resto que ele, tipo assim, isso aqui pode deixar lá pra ele lá. Agora isso aqui não, isso aqui é nosso. Sacou? É uma coisa preocupante, mas bacana. E aí, qual que é o objetivo disso tudo? Galera, é exatamente esse o objetivo que vocês estão vendo. Quando a gente fala de inteligência artificial ou de sistemas autônomos, exatamente aqui igual esse robô, igual o Whereby e os outros robôs que estavam ali com ele, é interessante a gente entender que por mais que essas máquinas, esses sistemas, eles sejam programados e pensados e feitos para serem, às vezes, o mais seguros possíveis ou o mais cauteloso possível, ou que as decisões que essas máquinas, né, que esses sistemas autônomos, elas tomem sejam decisões que não prejudiquem, a gente tem que lembrar que coisas desse tipo são necessárias para que essas falhas de segurança, essas lacunas que ficam aí, principalmente na parte de segurança de dados, principalmente na parte da segurança, tipo, da tratativa de como eles recebem essa informação, isso precisa ser resolvido, porque há de concordar comigo. Cara, do nada, um robô que não tem casa, que só teve uma instrução simples de chamar os outros robôs maiores, ele criar toda uma tática de persuasão, convencimento, até de certa forma uma chantagem de tipo, poxa, mas você não tem casa, sabe? Uma chantagem emocional, pô, você não tem casa, você não queria ir pra casa, eu tenho uma casa, vamos pra casa comigo. E ele simplesmente arrastar outros robôs é uma questão bem preocupante. É aquilo, tá, galera? Rapaz, tá melhor do que muito cara aí, viu? Que vai pra balada aí, não consegue levar nenhuma pra casa, nenhuma. Há anos, tem que aprender. Não, mas assim, galera, isso aí é uma verdade, tá? Esses testes, eles são necessários justamente, principalmente porque são robôs com fins comerciais, né? Então, imagina você, pelo que eu tô vendo aí, a maior parte deles são de atendimento, né? De token, né? Enfim, para usar em comércio, ou então até em casa mesmo. Então imagina que amanhã depois o cara comprou um robô desse aí pra deixar ali no comércio dele, pra atender o pessoal, né? Ser um garçom e tal. E aí do nada, sei lá, ele tem dois robôs ali, os dois conversam entre si e falam, rapaz, isso aqui tá ruim pra gente, velho, bora embora. E aí do nada ele olha assim e tá, ou então de madrugada, quando ele chega, não tem mais os robôs. Os robôs simplesmente foram embora. Pra onde? Não sei, mas foram embora. Então, então eles precisam constantemente fazer esse tipo de teste, né? Colocar em situações inusitadas mesmo, para meio que tentar prever esse tipo de coisa e fazer as determinadas correções, né? Ou melhor, as correções que precisam ser feitas para resolver esse tipo de problema. Então, isso aí é normal e a gente vai ver muito ainda. Galera, não que eu ache que a gente vai ter algum problema de dominação mundial dos robôs, mas, né, fica aquela dica assim, trate bem as suas inteligências aí artificiais, né, vamos tentar evitar qualquer problema no futuro, porque é uma coisa importante, mas assim, não que eu ache que vai acontecer algo assim de muito grave, mas é aquilo, é algo que acende um alerta. Foi que nem eu tava discutindo com o pessoal aqui. É engraçadinho, é bacana, porque a gente viu no vídeo que é uma coisa inofensiva. E se fosse uma coisa que fosse representasse risco de vida pra alguém, por exemplo? E se às vezes você dá um comando pra um sistema autônomo que nem esse, pra que ele faça uma coisa, e às vezes ele destrói uma outra coisa no meio do caminho pra chegar no objetivo em que você pediu, né, pra ele. Foi ou até mesmo que ele prejudique algo no processo, faça alguma coisa que ele não deveria no meio do processo pra conseguir o resultado final. É esse tipo de coisa que ainda a Black Box, né, o fenômeno da
caixa preta, ele ainda não, os desenvolvedores ainda não conseguiram chegar ainda num consenso muito sobre isso, porque meio que não tem como saber, apesar dele ter ali, que nem eu falei, instruções e ser uma coisa muito parecida com o que nós seres humanos faríamos, é uma coisa meio complicada, porque apesar de imitar o comportamento humano, eles não têm como prever tudo. Então, esse tipo de coisa é importante para eles saberem o que fazer, saberem como proceder nesse tipo de informação e mais do que isso, não ter problemas, né, no futuro com sistemas autônomos, porque hoje eles não fazem parte da nossa casa, mas daqui a uns anos, quem sabe? Quem sabe a gente não vai ter a faxineira lá dos Jetsons, que eu esqueci o nome dela. Qual que é o nome dela, Ivo? Rose, obrigada. Quem sabe daqui a um tempo a gente não tem uma Rose em casa, não é mesmo? Lá dos Jetsons limpando a nossa casa, e aí você pede pra sua Rose, sei lá, lavar, sei lá, jogar o lixo fora, e ao invés dela jogar o lixo fora, ela incendeia o lixo, você não sabe? Então é uma coisa importante, são estudos assim, que fazem com que esse tipo de problema não aconteça e que as nossas futuras Roses ou qualquer outra coisa que a gente tiver que seja um sistema autônomo não passe por esse tipo de coisa. Mas é muito interessante, é um fenômeno, que nem eu falei, importantíssimo pra saber como esse tipo de máquina se comporta, como esse tipo de sistema autônomo se comporta e fazer com que isso não seja um problema. E é isso, meus queridos, vocês conheceram aí o Airby, este simpático robô. Gente do céu, que coisa engraçada, eu acho isso assim fascinante, mas de fato preocupante, porque... Mas é isso, galera. Eu vou deixar o link aí do vídeo completo na descrição. E vamos torcer, né? Eu sugiro imensamente que você passe a participar do Team Máquina. Declare seu apoio enquanto ainda há tempo. Trate bem suas inteligências artificiais, ChatGPT, Alexa, Google, o que for. Dê bom dia, dê boa tarde, pergunte como eles estão. Eles têm sentimento, sim. Acredite nisso. De resto, é só resto.